Boa noite, seja todo mundo bem-vindo. Vamos para o nosso terceiro encontro. E na primeira aula, né, nós falamos sobre o pensamento grego, né? O objetivo, o chamado, o que nos leva a buscar, a viver o caminho do helenismo, né? Vimos que o que move o nosso caminho é o desejo de voltar ao uno, né? O desejo de nos alinharmos com o cosmos e de assim deixar que a nossa vida entre no fluxo, e entrar no fluxo traz para a gente essa comunhão, essa sensação de paz, de tranquilidade, de harmonia, e nos tornando seres belos, né? Porque ao entrar em harmonia, significa que eu me colei com o universo, né? Grudei no universo. Que o helenismo possui a visão da cosmovisão. E outro ponto muito crucial, quando a gente estuda, ou quando a gente se predispõe a seguir o helenismo, é o entendimento do arete, que é o florescer o florescer fazendo o nosso melhor, com o objetivo de cada dia fazer o nosso melhor. E aí a gente vai ter alguns autores que vão pensar sobre isso, vão dar mais algumas opiniões, e a gente vai saindo, nos alimentando dessas reflexões, como Platão, Jâmbio, Póclo, e dentre outros mais, né, que se debruçaram, uns vivendo na melhor fase, época do helenismo, outros após, já dentro da era mais de uma disseminação católica maior, até mesmo o cristianismo, né, já pegando pesado, e a gente vê isso daí. Na aula de hoje, a gente vai falar de ortopraxia, né, e a diferença entre dogma e praxis, né? O que é uma religião dogmática e o que é uma religião de praxis, de prática, de fazer correto, né? Elas têm uma diferença sutil, e apesar da gente ter visto que o helenismo, inicialmente, ele não era uma religião, ele era um pensamento, que envolvia cultura, estava inserida na cultura, no pensamento, nas ações, nas leis, na vida cívica, entende? Era tudo que eu queria ter vivido, tudo que eu quero viver, que eu gostaria de viver hoje, né? Mas era naquela época. Mas hoje a gente não está mais na Grécia, tampouco na Grécia Antiga, e tampouco temos uma cultura norteada e baseada por esse pensamento. Temos outros pensamentos hoje, vivemos no século XXI, completamente diferente do pensamento, das verdades, das crenças que se tinha naquela época, né? Então, quando esse grupo de gregos resolvem retomar, né, trazendo esse movimento de reacender essa chama cívica, espiritual e novamente na Grécia, entende? Peraí, já vou ler aqui, tia. Já vou ler, peraí. Esse movimento para que eles tivessem o direito, isso é muito importante, porque isso vai ser essa é a minha fala, muito grande, para legitimar que as pessoas se apropriem desse conhecimento, né? Alexandre, tá bom, desculpa. Se apropriem desse conhecimento para poder entender quando a gente fala, mas o que você está fazendo não é helenismo, entende? Porque isso é importante. Eu vou dar um exemplo para vocês, o quanto que é difícil isso, né? Nós temos hoje no Brasil alguns movimentos que eu entendo serem altamente necessários, porque esses movimentos legitimam e garantem o direito e o dever igual
de determinados grupos, nichos sociais, né? A gente vai ter movimentos de LGBT, me corrija se eu estiver falando alguma coisa, algum termo errado, porque eu não tenho, não tenho esse conhecimento profundo desses movimentos, tá? Nós temos também um movimento dos afrodescendentes, né, legitimando o seu lugar de fala, o seu direito à fala. Nós temos também a comunidade indígena, eu acho que é assim que fala, né, nativos, os nativos brasileiros, né, também lutando pelos seus direitos. O que eles, indígena, desculpa, o que esses grupos querem? Que as pessoas olhem para eles e o reconheçam, né? E entendam aquilo que eles estão falando. E eu acho isso certíssimo. Quando as pessoas dizem para mim, não é opção sexual, é orientação sexual, e me falam isso num punho educativo, sem agressão, você acaba envolvendo mais pessoas para te ajudar na disseminação desse saber. É a mesma coisa, é o mesmo movimento que eu faço em relação ao helenismo, né? Bom, helenismo não é, apesar de ser politeísta, apesar de nós adorarmos os deuses, de honrarmos os deuses, né? Adorar não, honramos os deuses, apesar da gente ter práticas rituais, ele tem um lugar, ele tem uma característica. Então, é essa característica, esse lugar, que a gente está tentando apresentar para o mundo. E buscamos que o mundo compreenda esse lugar de fala desse nicho, desse grupo, né? E que é difícil. É difícil na Grécia. Gente, é difícil na Grécia. Para vocês verem o quanto que esse movimento é complicado. Se você disser, e olha, você entra numa loja e vai comprar uma estátua. As pessoas não te perguntam por que você quer a estátua. As pessoas querem te vender a estátua. E as pessoas simplesmente replicam. Esse é Ares, o deus da guerra. Essa é Afrodite, deusa do amor. Essa é a Atena, deusa da sabedoria. Aí você pensa assim, não, mas aconteceu comigo. Eu estou procurando, eu quero alguma coisa para eu colocar as oferendas. Oferendas? Como assim? Para quê? O quê? Não sei. Não sei se isso tem. Não tenho isso. Não sei o que é isso. Não, eu sou politeísta, eu pratico a antiga religião grega. Eu estava nesse momento. No Brasil, a gente ainda disfarça. Ah, tá, legal. Lá não. Hum, não. Hum, Assim mesmo. Ah, tá fácil? Hum, hum. Que é o não deles. Entende? Na tua cara. Mas eles vivem de vender as estátuas. Ironia, né? Você vai procurar um emprego, a ficha que você preenche, qual é a sua religião? Se você não coloca que você é ortodoxa, pode ter certeza que você não vai conseguir o emprego. Ok? Então, o lugar dessa galera que se declara helenista na Grécia, eles levantam uma bandeira contra o sistema, contra um pensamento, contra um grupo poderoso que rege, organiza, manipula tudo na Grécia. A Igreja Ortodoxa. Então, todo o movimento para você poder praticar sua tradição é difícil. É difícil. Não foi uma vez, nem duas vezes que nós chegamos no nosso espaço e olhamos para o nosso canto, para o nosso altarzinho de pedra, e estava todo demolido. Pedras pichadas, chamando a gente de anarquistas. Intolerância total da prática. Estou falando de dentro da Grécia, estou falando de Atenas.
que é uma cidade que é lotada de turista, que deveria ter uma mente mais aberta. Então, essa minha fala é uma fala que carrega esse sentimento de necessidade da mesma forma que os nossos grupos de LGBT, os afrodescendentes, os povos indígenas, né, têm essa olha para nós, respeita o nosso lugar, respeita a nossa luta é verdadeira. O helenismo na Grécia também tem essa luta, também tem essa busca de ser olhado e ser respeitado. Entende? E aqui no Brasil é a mesma coisa, porque apesar da gente não ter discriminação desta maneira, as próprias pessoas que são pagãs não conseguem abrir a sua mente e entender a diversidade dentro do paganismo. E aí você começa a receber represária porque você faz tal coisa, você não faz tal coisa. Entende? Porque, mas na verdade, todo mundo que se declara pagão deveria entender que existem várias formas de eu ser pagão. Várias formas de eu manifestar o meu caminho sagrado. E não querer colocar todo mundo no mesmo saco e achar que está tudo no mesmo saco e está tudo certo. Que não é. Entende essa discussão? Então, hoje, para, por exemplo, entrar num sítio arqueológico, como nós sempre vamos, gente, a gente vai fazer ritual no templo de Ártemis, em Vravônia, a gente vai para Nemeia, a gente vai para Asclepia, para Epídravos, entende? A gente entra na Acrópole, tudo isso porque existe um documento que autoriza, um documento jurídico que autoriza que a gente vá nesses templos e possa fazer uma cerimônia. E, comicamente, fica um fiscal ortodoxo olhando para a tua cara, né, que é a pessoa que cuida dos sítios arqueológicos, são ortodoxos, não são praticantes da antiga religião, eles ficam ali no patrimônio histórico, sagrado dos deuses, olhando se a gente vai destruir ou não vamos destruir aquilo que nós estamos honrando. Ok? Então, isso é importante que a gente tome conhecimento disso para vocês entenderem a minha fala quando eu disse, não, isso que você está fazendo não é helenismo, nem é a tradição e tampouco aquilo que nós entendemos ou que aquilo que nós chamamos hoje de religião. Que eu não vejo problema nenhum usarmos o termo religião, porque religião é o religar, né, com algo, e que a gente está, na verdade, uma religião onde não tem dogmas, uma religião onde desenvolve a capacidade de pensamento, desenvolve o olhar para si mesmo, né, traz para a gente elementos riquíssimos, filosóficos, de ideais de ser humano, entende? Então, não é porque é uma religião que se torna bitoladora, e se torna que precisa ser discriminada, que é a sensação que eu tenho dentro do paganismo, que quando a gente se manifesta para dizer algo sobre helenismo, o helenista é um povo tóxico. E isso é a fala mais comum que a gente escuta. Porque muitos helenistas se tornaram tóxicos, né? Se tornaram tóxicos porque tentam defender, mas como todos nós estamos em processos, né, de aprender a ser, entende? A gente não consegue, às vezes, argumentar da forma mais sensata e da forma mais coerente para poder trazer esclarecimento. E também serve também para tudo que é grupo, né? Eu já tive várias questões com pessoas afrodescendentes, porque eu desconheço, e eu desconheço mesmo, eu não tenho problema algum de reconhecer, eu não sou uma enciclopédia, eu não sou o Google, né? Eu tenho uma limitação absurda em um monte de coisa, e as pessoas olham para você, mas você tem que saber. Como assim eu tenho que saber? Como assim eu tenho que saber? Como assim nós temos que saber? Não, nós não temos que saber. Até o óbvio tem que ser ensinado muitas vezes,
Porque o que é óbvio para você não é óbvio para mim. Entende? Então, a gente constrói esse óbvio vivendo, né? E temos que ter paciência com o outro nesse sentido. E aí eu falei, por quê? Porque nós estamos, hoje a nossa aula é sobre ortopraxia, sobre o fazer correto. E para mim, fazer correto, acima de tudo, é compreender que eu sou um ser com limites e que o outro que está na minha frente também é um ser com limites. E a partir desses limites que nós temos, de dificuldades de compreensão, me colocar naquele lugar. Eu não preciso ter a resposta para tudo. Mas o que eu já tenho, as respostas, eu farei da melhor forma possível. Então, esse é o caminho sagrado do ato justo. O ser justo, que eu acho que é o desafio de todos, helenistas e não helenistas, mas muito mais dos helenistas, porque é a bandeira que nós carregamos, né? De não da perfeição, porque nós não buscamos perfeições e também não buscamos salvação. Perfeito? Não buscamos salvação nem perfeição. Buscamos ser justos. Mas vamos errar, né? Mas vamos errar. Bom, primeira coisa, deixa eu ler o que vocês escreveram, né? Porque tem um monte de... Alexandre, vocês têm... Deixa eu ver aqui, por favor, me dê um minutinho. Nós buscamos justiça e excelência. Rafa, exatamente. É isso que nós buscamos, né? Vamos ver aqui. O helenismo só teve que ser dominado a religião para não ser caçado em sociedade para ser protegido pela lei. Exatamente. Esse é o primeiro ponto, que é importante a gente absorver isso, né? Ou seja, ele precisou virar uma religião para ele poder ser praticado. Porque então ele vivia escondido, na sua prática escondida. E isso aconteceu somente em 2017. Só em 2017 que saiu a lei autorizando realmente que as pessoas pudessem estar praticando o helenismo. Antes, todas as práticas eram consideradas ilegais, tá? Então, muita calma nessa hora, né? Muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora. É triste. É triste. É triste, ainda é triste, né? Ainda é triste. Por isso que, cara, quando tu fala desse assunto, realmente me toca, porque o olhar de tristeza, quando a gente olha aquele altar todo destruído, vocês não fazem ideia. A gente não está fazendo nada de ruim, nada. Nós só queremos o direito de poder honrar os nossos deuses e nos reunir, entende? Exatamente, né? Mas a briga de ego faz parte do ser humano. A briga pelo ego faz parte do ser humano. E tem muita helenista também que briga com o ego, né? E é isso aí. E é isso aí. A gente não está buscando perfeição, a gente está querendo florescer. E isso leva tempo, né? Muito tempo, muitas vidas, muitas mortes e muitos renascimentos. Bom, o agir correto diante dos deuses, mas somente diante dos deuses? Agir correto é somente diante dos deuses? Sim, dos deuses. Mas se eu te disser que você também é um deus, e aí? Então não é somente da força cósmica, é de tudo que representa o sagrado, né? É de tudo que representa as forças que envolvem, né? É a ação do arthos, que a ação é o reto, é o justo, e praxis, ação. Então, você tem ação correta, ação justa. Então, fazer o justo, entende? A vida ritual, ou seja, a nossa prática ritualística, é o elo entre humano e divino.
E eu tenho feito algumas postagens no TikTok falando sobre qual a função de tal cerimônia, qual a função de cada coisa. Por quê? Porque nós precisamos entender que cada ritual feito tem um objetivo. Tem um objetivo específico para desenvolver a ortopraxia. Então, por exemplo, passamos ontem, anteontem, na virada do pôr do sol, nós tivemos o Dipnon de Hecate, o Hecates Dipnon, aonde se tem a tradução de jantar com Hecate, aonde diz que qual é o objetivo dessa celebração? É trabalhar, é compreender, é entender, é praticar a limpeza, a purificação, a carfarsis, que é a limpeza, a purificação. A prática disso, entendendo que é a deusa Hecate, que vai, responsável por levar da sua casa os espíritos, os cacos, demons, os maus espíritos. Os espíritos que se aproximam da nossa casa, que trazem briga, que às vezes nós levamos para a nossa casa por desentendimentos, entende? E uma vez por mês a gente tem como obrigação, porque é o ritual, né? Porque nós entendemos a necessidade disso, e não é por obrigação, porque nós entendemos realmente a necessidade disso, de fazê-lo. Mas, se quem está de fora não compreende o sentido e o significado dessa celebração, vão achar que essas 3 celebrações são obrigatórias. Não, não são obrigatórias. Esse tipo de discussão nem era para a gente existir. Se eu sei a função de cada celebração que eu estou praticando. Compreende o processo de conhecimento da construção desse caminho, né? Então, limpeza, a purificação, ela é super importante. Nós vimos as virtudes na semana passada que a cafarô, que é purificação, até brincamos, eu até comentei que isso é importante, ainda tinha uma pegada higienista, né? Porque você não tinha esse hábito de tomar banho. E aí você para e analisa, poxa, por que sêmen, suor, que mais? Sangue, são coisas que trazem miasma, que trazem sujeira, gente. Trazem sujeira. O corpo está sujo, fica fedendo, entende? Então você quase que obriga, porque civismo, limpeza, higiene, cura, medicina, tudo estava conectado com os deuses. Então, você dizer para as pessoas, olha, você não entra em contato com os deuses se você não estiver puro, cara, isso é uma fala higienista pra caramba. Quem já pensou nisso? Quem tinha pensado sobre isso antes? Mas hoje a gente está falando de purificação. Sim, a gente fala de purificação hoje, mas não somente do corpo, mas para algumas pessoas, a gente tem que lembrar, olha, toma banho, viu? Exatamente, hoje a nossa pegada é muito mais questão da mente, da alma, dos pensamentos, que realmente, nós brasileiros, tá? Do que realmente o corpo físico. Mas em alguns lugares, precisa lembrar, você precisa tomar banho, você precisa se preparar para entrar em contato, porque os deuses é algo sagrado. Então, você usa algumas normativas, vamos chamar assim, para construir também um comportamento social higiênico. Então, a limpeza era uma das maiores preocupações que os gregos antigos tinham antes de entrar em contato com o sagrado. Entende? Né? Isso é bem legal. Isso é bem bacana mesmo, a gente pegar, analisar e compreender, né? Aqui que eu estava falando para vocês, ninguém era questionado sobre crenças, né? Porque viviam isso, gente. Se purificar para entrar na casa, se purificar para entrar em contato numa celebração, cara, isso fazia parte da cultura, entende? Praticar as celebrações
Fazia parte das... Acredito que muitos aprendiam por osmose, tanto fazer, via os pais fazendo, e vão fazendo, e talvez essa explicação, tudo que a gente está tendo, isso provavelmente não existia, porque está inserido na família, entendeu? Né? A IS é o primeiro grande grupo que nasceu na Grécia. Ele é um grupo, de todos os grupos que eu conheço na Grécia, ele é um grupo bem fechado, tá? Bem fechado. E desse grupo se ramificou vários outros grupos por pensarem, por interpretarem, ou não a ideia, não a ortopraxia, mas as adaptações de calendário, adaptações de participantes, adaptações de algumas celebrações. Então, há uma discordância nesse universo, nesse meio, acerca disso, tá? Mas existe existe a Promífia, que é um evento que acontece em meados de julho, aonde reúne todos os grupos, e todos os grupos participam, comungam das práticas juntos e apresentam. É uma celebração bem interessante, bem legal, trazendo essa comunhão, né, desse evento. Um espaço legal de construção. Mas eles vão se ramificando, eles vão se separando, né? E eu acho legal, porque grupos muito grandes, você às vezes se perde. Eu gosto dessas fractais, desses clãs pequenos, sabe? Dessas coisas menores, onde você tem mais intimidade. Por exemplo, na Lavras, não é o maior, mas é um grupo grande, e que essa rotatividade da vivência como sacerdote, né? Sacerdote é aquele que conduz a celebração, ela já não acontece tanto. Diferente do grupo da FEMELI, que é um grupo novo, que vai fazer 1 ano que existe, é um grupo bem menor, mas que existe esse cuidado de, olha, você vai fazer tal, vou te ensinar a cantar tal hino, vou te ensinar a cantar tal coisa, você vai coordenar, você vai fazer a apresentação da cerimônia, entende? Então, tem esses olhares, essas pegadas diferentes, uns que entendem o sacerdócio tem que ser fixo, né, por 1 ano, 2 anos, outros entendem que esse sacerdócio pode modificar ao longo de cada celebração. Então, esses detalhezinhos é que vão se constituindo dentro do grupo, né? Mas a prática em si, não. Então, a ortopraxia é diferente de opinião correta, né? Não tinha isso, o sacerdote ser a vida toda, não. O sacerdote sempre foi por um determinado período, justamente para obrigar as pessoas, e nem tinha curso, tá? Para obrigar as pessoas a realmente a buscar, ter o desejo de ser, tá? É legal isso aí. Isso é uma das coisas, embora tem gente que é o sacerdote a vida toda ali nos grupos gregos, né, de atuais. E aí isso também gera uma discussão. Mas, enfim, eu acho que, como eu disse, a prática nós estamos no olho do vulcão, do furacão, né? Eu me sinto muito feliz em estar no meio dessa confusão. Vou deixar para minhas filhas, para meus netos, uma herança muito legal por estar participando disso daí, né? Então, ortodoxia, né, é opinião correta, é dogma, entende? Eu faço isso porque eu vou me salvar, entende? Para fazer, você tem que se ajoelhar, você tem que fazer. Então, essa opinião, essa coisa da certeza absoluta, é a ortodoxia. No helenismo, a gente busca a prática correta. Essa prática correta, ela não vem como um dogma, não vem como uma ai, difícil, né? Não vem como algo que indestrutível, porque a gente tem a questão das virtudes. O Bucket coloca que a religião grega significa oferendas, a religião, a estrutura da religião, é oferendas, sacrifícios, libações e festivais. Essa é a estrutura da religião. E nós, seres humanos, ali,
que fazemos todo esse movimento de volta ao Uno. Então, eu não preciso acreditar em nada, eu não preciso acreditar nos deuses, eu não preciso acreditar que tipo, eu só tenho que oferecer azeite de oliva para Atena, não posso oferecer outra coisa. Isso é dogma. Isso não é ortopraxia, isso é dogma. Mas algumas pessoas agem dessa forma, dizem que eu só posso oferecer tal coisa para tal divindade, isso é dogma. Às vezes, as pessoas estão tão acostumadas a pensar de forma dogmática que elas geram isso para suas práticas, mas não é isso que o helenismo fala. O buraco é mais embaixo, porque te faz pensar. Esse é o ponto, analisar. O que é o fazer correto, né? Fazer correto está nos gestos, está nas palavras. Nem na Grécia Antiga tinha esse dogma. Nem na Grécia Antiga tinha esse dogma. Inclusive, eu vou falar aqui, algumas coisas é o correto de fazer. Por associação, por lógica. O grego, tanto o grego antigo, muito mais o grego antigo, tá? O grego antigo, ele nomeia as coisas. Então, se você fala, por exemplo, que é uma palavra grega, é uma palavra que vem de montagem, por exemplo, aftokínito. Aftokínito. Afto, este, está em movimento. Aftokínito, carro. Que está em movimento. Isto que está em movimento, carro. Telefone, quínito. Que está em movimento. Entende? Aí você vai começar a jogar, juntar palavrinha, quebra-cabeça. Então, as palavras são movimentos, as palavras são lógicas. Por exemplo, ginecologia. É uma palavra grega, algo que nomeia aquilo que ele está falando. Você tem gineca, que é mulher, e logos, que é o conhecimento. É a razão, né? É o conhecimento da mulher. Pronto, juntou, saiu, nasceu a palavra. Então, essa palavra, ela nomeia exatamente aquilo que nós estamos fazendo, certo? A kínesis. Kínesis vem de gesto. Kínesis, quínito. Quínito vem de kine. Kini. Kínesis é o ato de fazer movimento. É uma ação. Entende? Que aí vai traduzir como um gesto. Log iere. Iere, sagrado. Palavra falada, sagrada. Não é só palavras. É uma palavra sagrada. Talvez a gente nem tenha como traduzir isso. Oferenda, prosfori, ok, tá aqui. Tempo sagrado, de novo. Cronos e Eros. Tempo sagrado. Perfeito? Então, diafesis, conduta interior. Então, a palavra, ela fala muito daquilo que você tem como conceito de fazer. Então, nós, quando falamos de ritualística, nós temos que entender os gestos que nós estamos fazendo, e entender, porque entendendo, eu faço as minhas escolhas mais corretas. Bom, vamos lá, primeiros gestos que a gente fala. Posição das mãos, posição do corpo, posição da cabeça. Isso interfere? Isso tem uma construção? Tem uma construção cultural sobre essa posição. Que para nós, eu passar para vocês, vai dizer, isso é dogma. Não, isso não é dogma, isso é uma construção de entendimento de postura de fazer postura correta com os deuses, ou seja, eu me coloco numa postura correta. Se eu vou falar com Zeus, a gente está lá no templo, no Monte das Musas, na frente da Acrópole. Eu vou cantar o hino de Atena, olhando para o chão, eu vou olhar para a Acrópole, eu vou me dirigir à Acrópole, eu vou olhar. A gente, quando canta o hino nacional, o que a gente aprende?
cara, temos que honrar a bandeira, vamos olhar para a nossa bandeira. Então, a gente aprendeu que cantar o hino nacional é olhar para a bandeira. Isso não é um dogma. Isso é um ato cívico correto de ser feito, porque é o que legitima aquele grupo, entende? Né? Fazer isso não vai me salvar, não significa que eu estou fazendo, que eu estou me salvando com isso, entende? Esse é o ponto X. Então, os gestos. Primeiro, o meu corpo fala muito da minha postura diante de uma ritualística, fala muito se eu estou presente e se eu não estou presente. Que quanto mais a gente se entrega, mais a gente sente, e quanto mais a gente se entrega àquele momento, a ritualística, a gente sente, é como se a divindade, como é como se a gente estivesse se alimentando da força dessa divindade, a divindade viesse até nós através dessa comunhão, do momento, é como se o tempo naquele ato devocional, naquele momento de você levantar as mãos para os céus e cantar um hino, ou, sabe, é como se naquele momento a gente fosse uma unidade, entende? Essa presença divina, o gesto fala muito. Eu fiz um vídeo sobre dança, nossa, levantar as mãos para cima, você está comunicando, o corpo comunica, o corpo fala, muito mais, às vezes, que palavras. Então, você se colocar uma posição honrosa aos deuses, entende? Você olhar para os deuses, o seu corpo vai se comunicar. Então, quando eu levanto as mãos, eu não estou honrando os deuses do submundo. Eu estou olhando para o céu, eu estou fazendo uma correspondência, uma conexão com aquilo que eu entendo que está no céu, que faz parte do céu. Então, eu levanto as mãos para os deuses olimpianos. Eu tenho esse entendimento que eles estão no céu. Ou eu olho para a estátua que está naquele meu altar, eu levanto as mãos em direção ao altar, à estátua. Mas as mãos estão levantadas, não porque, é assim que faz, porque eu estou me colocando o meu corpo para que eu abrace, para que eu me conecte, para que eu me entre em harmonia com aquilo que eu estou, com a ideia que o meu corpo está se projetando, entende? Então, não é um dogma, é o entendimento do que eu estou fazendo, né? Bom, já que eu estou falando de gesto, vamos lá. Os deuses tônicos, eles são ligados ao quê? São deuses, são divindades que estão ligadas à terra, né? Ou então ao submundo, que seria dentro, né? Ou subsolo, perfeito? Então, quando eu vou entrar em comunhão, eu vou sentir essas divindades, a minha mão se aponta para a terra. Isso não é dogma, isso é entendimento que aonde estão essas forças, estão na terra, são forças terrenas, então eu tenho que estar em contato, a minha mão precisa estar em contato, virada, porque a minha mão é como uma bússola, né, para entender essa comunicação, entende? Então, eu entendendo a minha posição das mãos, ok, matou. Aí é picuinha de quem quer encher o saco. Não pode botar as duas mãos no coração. Isso é quem fazia o romano. Isso é quem fazia. Para mim, isso é picuinha. É coisa que não. Ai, tem isso? Tem. Mas para mim, ó, isso não fede nem cheira. Por quê? Porque, caraca, eu tô botando a mão eu boto a mão no meu coração e, sabe, boto a mão na frente, fazendo assim, e a outra no coração, ok, eu não vejo problema, entende? O importante é que este movimento de mãos seja genuíno, seja verdadeiro, você esteja realmente buscando a conexão através da palma da sua mão, direcionando a tua intenção, direcionando a tua mente, né? Tem um gesto que eu amo fazer, que é colocar as minhas mãos no coração da deusa, da estátua da deusa, e trazer para o meu coração. E às vezes eu coloco na testa e trago para mim até que os meus pensamentos se comunguem com os seus pensamentos, que os seus pensamentos se comunguem com os meus pensamentos, entende? Isso são coisas importantes
de gestos que nós temos que estar atentos. Tem um outro gesto que eu curto pra caramba, que é o bater o pé no chão ou a mão no chão. Isso é muito legal quando a gente está ai, quando a gente está honrando os deuses do submundo. Você bate no chão, em silêncio avisa, estou aqui, em silêncio. A palavra. Isso é uma outra coisa grandiosíssima, palavra, né? O uso do entender que o logos, razão, a palavra falada, a razão da comunicação, o manifesto da mente, do naus divino, esse saber, essa gnose, essa gnose divina que está na mente de Zeus, né? Está na mente do cosmo. A gente utiliza disso. Então, a palavra falada, ela precisa ser coerente com aquilo que você está sentindo, com aquilo que você está pensando. Por isso, a presença, por isso eles falam, Efizévia, Efizévia, Efizévia. Entende? Quando você faz esse movimento, você está trabalhando uma virtude que se chama Efizévia. Ou seja, se entregar ao momento. Então, quando você vai ler um hino, você não vai ler um hino de qualquer jeito, não vai cantar o hino de qualquer jeito. Você vai conhecer aquilo que você está falando. Você vai se apropriar da verdade daquilo que você está falando. Então, quando você levantar as mãos para o alto, e vai cantar, vai homenagear, vai se conectar com uma divindade, você tem que estar inteira. Então, você vai falar a palavra falada. Eu fiz um vídeo falando sobre a magia das palavras, né? Porque as palavras têm poder, as palavras, elas vibram e ressoam com o cosmo, e a gente precisa entender isso. Quando você fala um hino com todo o teu coração, com toda a tua alma, esse hino, ele reverbera de tal forma, que é uma coisa assim fantástica, única, entende? Qualquer hino, o português, em grego antigo, em grego moderno, o hino que você escreve, não importa. Dê força, dê ritmo, faça o hino ser uma música. A poesia é uma música. Não é palas monogenis, dio ecum semine, dia máquina, não é. Palas monogenis, dio ecum semine, máquina fea. Coloca vida. Esse som tem que sair da sua alma. Não são palavras sagradas não são palavras ditas, são palavras cantadas, proferidas, é a sua alma que fala. Entende? É a sua alma que fala. Então, coloque força nessas palavras. Isso é aprendizado. Isso é desenvolver a força da alma. Entendeu? Então, são detalhezinhos que fazem parte da ortopraxia, que é muito mais importante do que certas coisas que nós discutimos. Perfeito? O tempo sagrado. Isso é entender que o tempo, agora aquela loucura de tempo, né? O tempo que é o tempo não é o tempo que nós queremos que o tempo fosse. O tempo é o tempo. Então, nós sabemos que o tempo independe da minha vontade. Porque o tempo é o tempo do tempo. E a gente vai ter a natureza trazendo esse tempo harmônico de forma muito precisa. Então, todo o nosso calendário, ele é cantado, ele é regido pelo tempo. Inverno, primavera, outono, entende?
os dias da semana, os dias do mês, as celebrações, tudo é regido pelo tempo sagrado. Um tempo que o homem não determina, mas o homem sábio se conecta com o tempo para poder fluir nele melhor. Certo? E o último item muito importante dentro dessa ortopraxia, que é a conduta interior. A gente não esconde nada dos deuses. Você pode até sorrir na frente do outro, mas se você fala uma coisa e pratica outra, amigo, não tá, você está se enganando. Porque a conduta interior, cara, sabe, eu sei o que vocês fizeram no verão passado, entende? Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. É isso aí, né? A gente não tem como. A gente pode até fazer de conta que não sabe, mas a gente sabe. A gente sabe, né? Aqui eu estava falando para vocês, inclinar-se, erguer o braço, tocar o altar, lavar as mãos, né? Esses são gestos que comunicam respeito e comunhão com o divino, entende? Essa postura de inclinar-se, né? Baixar a cabeça, para os deuses olimpianos, levantamos, porque eles estão lá. Para os deuses quitônicos, a gente abaixa a cabeça, é reverência, entende? Eles estão no solo, a comunicação que nós temos com ele, a referência de comunicação, é a própria natureza, o sol, então a gente se bota, entende? A gente direciona o nosso corpo para onde nós estamos honrando, entende? Sabe? É mais uma construção de entendimentos, né? Do que qualquer outra coisa. Hinos, epítetos, fórmulas invocativas. Eu falo de fórmulas invocativas, é como cada um, por exemplo, eu não leio o hino de Esta toda hora, né? Por exemplo, quando eu faço a minha abertura da minha ritualística, eu falo logo em português. Até tem, nos gregos tem uma... Ai, caraca, um pequeno hino de abertura, um pequeno hino de fechamento. Eles têm, né? Mas eu crio o meu aqui, né? Eu não tenho eu até tenho esse hino aqui, mas eu não tenho esse hábito de ler sozinha esses hinos todos, porque, sabe? Eu gosto de fazer um pouco, de me aproximar, de estar, porque nem sempre eu estou com o mesmo humor e a gente oscila, né? Então, eu gosto, às vezes, sabe, de conectar com as minhas palavras, mas eu gosto de ler o hino também. Gosto mesmo, porque eu gosto muito dos hinos órficos. Eles têm uma força de poder na fala muito grande. Então, quando você canta um hino, quando você fala um epíteto, é importante a gente entender a característica, aquilo que a gente está falando, porque entender os epítetos nos ajuda a entender qual é a essência dessa divindade e o que essa divindade pode nos inspirar a fazer, a ser, sabe? Cabe mais e mais. Fórmulas evocativas, maneiras como você vai chamar, por exemplo, Heri, Palas Atena, sabe? Não é Palas, é Palas, né? Palas. Então, são interessantes. Então, o logos, a palavra falada, vai ser sempre a nossa maior conexão, né? Com o visível e com o invisível. Experimentem ler um hino de uma forma e o hino que a poesia que vocês fizerem, façam assim. Marquem palavras mais fortes e palavras mais fracas. E tenta fazer esse movimento na frase. Sobe, desce, sobe, desce. Não mantém sempre a mesma vibração, sempre o mesmo tom, né? Da frase, sobe, desce. Entende? Experimenta fazer isso, que vocês vão ver como vai dar uma força de poder na palavra falada muito maior. Tá? Libações. Falar a plenos pulmões. Exatamente. Libações, alimentos, flores, incenso, vinho, são gestos também que nós
vamos ofertar, né? Não é, e essa oferta, esse gesto, não está no objeto em si, está na ação, está na atitude, entende? Mas esses objetos, o que a gente está dando, ele também dialoga, porque eu preciso ter clareza do que eu estou fazendo, entende? Então, por exemplo, na minha casa, aqui em Floripa, eu moro num apartamento. A minha casa em Eldorado do Sul, próximo de Porto Alegre, é enorme. Eu tenho um quintal na frente, eu tenho um quintal atrás, eu tenho um lugar para fazer uma composteira, não é isso? Uma composteira, entende? É uma outra relação com a minha casa, né? Aqui é um apartamento, então eu tenho algumas restrições no corredor, eu não tenho, sabe, um espaço legal, então tudo isso vai influenciar no meu fazer, entende? Na minha liberdade de fazer. Então, por exemplo, eu, nas minhas oferendas, hoje aqui em Florianópolis, quando estou em Florianópolis, eu tenho optado em trazer coisas, oferecer coisas que sejam fáceis de descarte. Então, por exemplo, o que eu falei para meu marido? Alexandre, eu estou sentindo falta do meu jardim. Eu quero comprar um vaso de uma planta. Quero que coloque espada de São Jorge, porque é uma planta forte. Eu vou colocar essa espada de São Jorge aqui no lado do altar e vou fazer os meus descartes de sementes da planta. Porque vai nascer as graminhas e os gatos vão poder até comer. Então, eu tenho oferecido, normalmente como oferenda, água, porque eu faço as libações no próprio vaso, né? Tenho oferecido grãos de trigo, semente de girassol, entende? Quando um pouco de azeite de oliva, um pouco de mel. Às vezes eu faço o meu pãozinho, aí num dia, para descartar o pãozinho que eu faço, eu pego esse pão, eu vou na praça, migalho, onde tem pombinha, e dou para as pombinhas comerem. Ou seja, de um gesto de doar, eu tenho feito outros gestos que eu entendo que sejam mais estão mais em harmonia com aquilo que eu entendo em relação de natureza, entende? Mas por que eu não posso comer? Porque a gente lembra nos mitos? Nos mitos a gente tem vários mitos que os judeus se transformavam em animais para estar em contato com os seres humanos, lembra? Não tem essa passagem? Então, quando eu deixo um pão, ou então quando o meu gato bebe o leite que eu ofereço, vive e mexe, meus gatos adoram beber os leites que eu boto no altar, né? Como eles gostam de beber. Eu entendo que ali os deuses estão se apropriando da oferenda, ou, sabe, fazendo o próprio fluxo normal do ato de receber e de doar, entende? Então, eu tenho esse olhar. Então, a questão não é não é o que eu estou doando exatamente, mas é como, o que está dentro de mim, o que está me movendo, né? Mas com alguns cuidados, com algumas lógicas. Oferenda, você dá a parte que é dos deuses. Você não fica com as partes dos deuses, né? As libações pode pôr na natureza também. Tranquilo, né? Tranquilo, sem problema algum. A gente tem que ter entender que o momento da oferenda é um momento de agradecimento. Eu vou estar devolvendo para os deuses algo que eu recebi. Então, eu preciso entender isso. Partindo disso, eu vou dar coisas que, não que sejam fáceis, mas como eu não tenho mais, na minha casa, por exemplo, eu tenho um pátio, o que eu fazia? Eu pegava os grãos e lançava sobre o altar. Eu pegava o mel e eu derrubava sobre a pedra. Quando eu via, aquela pedra estava lotada de abelha, fazendo a limpeza. Entendeu?
Jogava, caía os grãos no chão, aquilo brotava tudo. O vinho eu jogava sobre a pedra. Bom, eu não me preocupava com descarte. Comida, depois eu pegava a comida e enterrava, eu tinha um adubo maravilhoso. Então, só que aqui não, a realidade aqui no apartamento é outra completamente diferente. Então, eu tenho que tomar determinados cuidados em relação a isso. Estão compreendendo que é uma construção de uma lógica? Bom, o que é dos deuses é dos deuses. Então, a parte dos deuses eu vou botar no verde, porque o mundo animal vai se encarregar, né? A própria natureza vai se carregar de receber, né, aquilo dali, porque uma árvore é uma divindade. Ela vai, a terra é uma divindade, a própria Gaia. Gaia vai estar ali, ela está recebendo a comida. Ela vai estar transformando aquela comida em adubo para que novas plantas possam estar nascendo. Entende? Então, se você não quer descarregar, você quer comer, é o auge do egoísmo. Você não deu para os deuses. Está dando para você. Ah, porque os deuses não precisam comer. Cara, então você não. Por que você está ofertando, então? Por que, que a gente oferta algo para os deuses? Se os deuses não comem. Por quê? Alguém pode me responder? Por que, que nós ofertamos algo para os deuses se os deuses não comem? Somos nós que precisamos. Somos nós que estamos buscando voltar para o Uno. Os deuses já estão lá. É uma forma de agradecimento. Se os deuses se manifestam nas próprias naturezas, Gaia, né? Gaia é uma divindade. Gaia é a própria Terra, é o próprio planeta Terra, é a própria, né? Então, se Gaia está ali, Daphne, Daphne, Daphne virou um loureiro, é uma árvore. Então, quando eu descarto as nossas oferendas na natureza, eu estou entregando para os deuses. Eu estou entregando para os deuses e os deuses vão decidir como é que eles vão utilizar aquela oferenda. Se vai ser um animal que vai comer ou se vai virar adubo. Não passa por nós comermos. Agora, existe uma coisa que eu adoro, que é a partilha do momento com os deuses. Eu entrego a parte dos deuses, né? Eu faço um grande bolo, dou um primeiro pedaço, eu deixo para os deuses. O restante eu como em família. Eu bebo, eu faço a libação para os deuses, a parte dos deuses. Uma parte do vinho é meu, eu vou beber. Então, eu vou junto no altar, junto com os deuses, aí eu faço um banquete junto. Isso é legal. Isso é legal. E isso não significa que eu estou comendo a parte dos deuses. A parte dos deuses eu já dei. Eu estou comendo a parte que cabe a mim. E juntos nós estamos celebrando a vida juntos. Entende? Então, entender esses momentos é o que dá sentido e significado à nossa ritualística. Porque quando nós aprendemos esses passos a passos, a gente vai ficando cada vez mais próximo de viver a ortopraxia com mais profundidade, né? Quando a gente fala de tempo, primeiro a gente está falando de organizar, que esse cosmo ele é organizado, mas do tempo do cosmo, não do nosso tempo. Então, o primeiro dia do mês, né, não é o dia que a gente quer, como o calendário gregoriano. O calendário gregoriano não tem nada a ver com a natureza. É totalmente desconectado com o tempo. No nosso calendário lunar, o primeiro dia é consagrado a Hestia, entende? Porque é o primeiro fiozinho que a lua começa a aparecer é o primeiro dia. Então, está conectado com o caminho, o ciclo da lua, entende? Então, não é o nosso tempo, não é quando eu quero, como foi tudo feito no calendário gregoriano, tem que ser feito assim, porque tem que dar conta disso. Não. O dia acaba quando acontece o pôr do sol.
Não é a meia-noite. A meia-noite é o tempo que o homem quer. Quando dá o pôr do sol, acabou o dia. Você tem gente no verão, na Grécia, 9 horas da noite, a gente está saindo da praia. Ainda está claro, entende? O dia não acabou ainda. Literalmente, os dias se tornavam maiores. Literalmente, os dias se, sabe? Aqui, aí, hoje não. Hoje não importa. Bateu meia-noite e um, já é o outro dia. Ou seja, o tempo não é o tempo do cosmos. É o tempo que o homem decidiu. Então, você vai ter, né, dentro dessa lógica, dias muito mais compridos, depois de noites muito mais compridas. Já aconteceu, por exemplo, no inverno, o dia acaba às 5 horas da tarde. 4 horas da tarde está inverno, já está escurecendo, o dia acabou mais cedo. Então, o que determina o início e o final do dia é o pôr do sol, entende? É o próprio sol que determina. O que determina o mês é a lua. E aí a gente vai a gente vai compreendendo essa questão do tempo, que o tempo nos ensina. Viver nesse tempo nos ensina, né? Então, vocês já sabem. Por isso que no calendário que eu posto, que é da Labres, você vê lá dia 24 e 25, 25 e 26, 26 e 27. Por quê? Porque o dia começa no pôr do sol do dia 24, mas termina no outro pôr do sol do dia 25. Entendeu? Esse movimento. E não é porque a gente está fazendo igual, porque o calendário é antigo. Não, a gente faz igual porque a gente busca se harmonizar com a natureza, com o tempo da natureza, com o tempo do cosmos, não com o nosso tempo. Entendeu? Isso é uma aprendizagem, isso vai nos ajudar a entender o tempo do tempo. Ir no tempo, exatamente. Humildade. Essa é o agir ainda, hein? Reverência, busca do aretê, né? É agir com consciência do sagrado, né? Que a gente vem falando aqui. Purificação do corpo, mente e espaço. Os impuros não devem se aproximar dos ritos. Isso é seríssimo, isso é uma coisa assim, muito interessante, porque a gente vai ver muito texto falando sobre purificação. E aí, a purificação do corpo, já falei para vocês, tem uma pegada higienista muito legal. A purificação da mente, para mim, é a pegada mais importante, né? De tudo, porque a mente é para mim, o divisor de águas é quando a gente consegue estar trabalhando a purificação dessa mente. Porque quando a mente é limpa, purificada, a gente se conecta melhor com o sagrado. O espaço é um cuidado com a estrutura, né, muito grande, um cuidado com o próprio tempo, um cuidado onde o sagrado vai se manifestar. Né? Então, a gente vê que essa questão da purificação ela é tem uma pegada muito forte. E tem um porquê, gente, não é o fazer pelo fazer, entendeu? Faz porque tem que ser feito. Não. A gente precisa entender por que está fazendo, porque isso vai fazer com que a gente realmente se aproprie. Jâmblico, por exemplo, ele coloca que o homem, uma pessoa virtuosa, um homem virtuoso, ela não precisa nem se preocupar com proteção, porque somente a sua virtude, o seu ato de agir, já o protege de qualquer coisa. Isso não faz sentido? Isso faz sentido, claro que faz, né? Mas a gente está longe disso tudo, então vamos fazer uma proteçãozinha, né? Vamos botar um olho grego, vamos botar um pintinho colorido na porta. Meu, tá ali na porta. Não sai da porta, meu pintinho. Meu fala azul. Bom, o Jâmulo fala que a teurgia eleva a alma, ou seja, tudo isso que eu estou falando aqui, né, faz parte da teurgia. São práticas que têm, como eu falo assim, encantamento da palavra, mistura de coisas, né,
essa coisa de fazer bota, abertura de caminho. Eu fiz eu também gosto, eu também provoco a onça com a vara curta, né? Eu fiz uma provocação, abertura de caminhos com Hermes. E aí eu traço para vocês uma teurgia de uma celebração, um ritual para Hermes. Por quê? Porque quando a gente fala em prosperidade, a gente está falando de abundância, mas não é de abundância somente material, é da gente entrar em equilíbrio. A prosperidade faz parte, uma pessoa próspera faz as coisas acontecem. Eu estava conversando com outro rapaz, ele está assistindo os vídeos depois no canal do YouTube. Ele disse assim: Nossa, você está me deixando maluco. Por quê? Porque desde que eu comecei a querer cultuar só os deuses gregos, eu estou largando tudo, estou largando porque eu quero só focar nisso. E, gente, como assim? Eu penso numa coisa, eu arrumo uma coisa e as coisas estão acontecendo na minha vida sem eu fazer nenhuma prática mágica. Assim, que interessante. Assim, eu estou ferrado de grana. Aqui está um fio para caramba. E eu pensei, caramba, só comentei, eu preciso de dinheiro para comprar um casaco. Aí, no dia seguinte, a minha irmã veio com um casaco, dizendo que o meu cunhado comprou um casaco, que ficou muito grande, e que ele quer dar para mim de presente. Um casacaço? Como assim? Bem-vindo ao fluxo, né? Bem-vindo ao fluxo da vida. Bem-vindo à harmonia da vida. E eu conto isso, e assim, eu vou contar a minha vida. Eu fui funcionária pública da Prefeitura de Porto Alegre, 23 anos. 23 anos, tá? E quando veio a pandemia, logo depois eu descobri que meu irmão me contou, meu irmão mora na Inglaterra, me contou que estava com câncer na próstata. E eu vou ter que cortar isso, porque se alguém escuta isso aí, vai ficar preocupado. Mas, enfim, me relatou isso. Eu pedi licença-prêmio na prefeitura, né? Eu pedi licença para a prefeitura para poder visitar meu irmão, a prefeitura me negou. E tinham 14 anos que eu não vi o meu irmão. 14 anos. Meu irmão mora há 16 anos na Inglaterra. 14 anos que eu não vi o meu irmão. E eu já tinha perdido o pai na pandemia, por conta de Covid. E aí eu olhei para o meu marido e disse assim: eu vou ver o meu irmão. Eu não vou ficar aqui presa ao trabalho, a dinheiro, por causa que eu quero ver o meu irmão. O meu irmão é mais importante que qualquer coisa. Eu quero ver meu irmão. É meu irmão caçula, eu sou a mais velha de três irmãos. Eu peguei, me exonerei da Prefeitura de Porto Alegre. Eu abri mão de um salário de 10 mil por mês. Eu abri mão desse salário de 10 mil por mês, faltando 7 anos para me aposentar. Eu disse: eu vou ver o meu irmão. Eu falei: meu marido, eu vou passar 3 meses com meu irmão. Tudo isso, vou passar 3 meses com meu irmão. Aí fui para a Inglaterra, fiquei com meu irmão. Quando estava fechando o terceiro mês, me liga da Grécia. Você está onde? Eu estou na Inglaterra. O que você está fazendo? Nada. Estou voltando para o Brasil semana que vem. Não, eu estou indo para a Grécia, passar 15 dias na Grécia, aí eu vou dar um beijo em vocês e estou voltando para o Brasil. Você vai ficar só 15 dias? Você não quer ficar mais? Aí eu, por quê? O que vocês querem? Sam, nós estamos precisando de alguém que fale inglês e que conheça sobre mitologia como você. Conheça sobre os gregos, sobre os deuses como você. Precisamos de alguém para nos ajudar aqui na agência de turismo. Topa. Eu falei, liguei para o marido, posso? Beleza? Rola? Ou vai ser muito ruim ficar muito tempo sem minha presença? Vou ficar com saudade, mas vai. É o que tu quer, vai. Já abri um monte de coisa, vai lá. Aí fui para Atenas, fiquei lá trabalhando com eles uns 4 meses, mais ou menos, fiquei 7 meses longe do meu marido, e comecei a trabalhar. Eu falei assim, bom, agora, né, vamos ver como é que vai dar. Gente, esse trabalho, eu passeei pela Grécia toda. Eu fiz cruzeiro de barco, que eu nunca tinha feito na minha vida.
Eu entrei em todos os sítios arqueológicos que eu pude, mais de uma vez, para acompanhar a turista. Eu explicava, falava sobre os deuses, a coisa que eu mais amo fazer. Foram 4 meses fantásticos na minha vida. Ganhei dinheiro? Ganhei. Mas gastei também, porque eu não sou pessoa apegada a dinheiro. Gastei, me diverti. Aí no ano seguinte, eu peguei e disse assim para meu marido, eu vou voltar. Você vai? Eu vou. Vou voltar, porque eu quero conhecer, praticar mais, assim, quero praticar mais, então eu ia em todas as celebrações que eu podia, eu quero praticar, quero melhorar meu grego. Fui lá. Aí fui fazer escola. Peguei minha licença prêmio, que a prefeitura me deu, eu paguei um curso de 3 meses, eu paguei 25.000 só para fazer 3 meses de curso de grego. Cara, eu falei assim, cara, papai, se estivesse vivo, papai estaria muito orgulhoso de mim, porque eu estou vivendo. E para minha família, do meu lugar, da minha família, a gente tem uma relação com o estudo muito grande. Todo mundo é meio retardado, muito louco com o negócio de estudo. Sempre gostamos muito, valorizamos e gostamos muito de estudar. Isso é característica da minha família. E papai ia ficar muito feliz, sim, sabendo que eu estava fazendo essa empreitada na minha vida, né? Fui, trabalhei, e aí eu conheci mais pessoas, mais pessoas. Meu círculo foi aumentando. No ano seguinte, eu já tinha, o que eu trabalhei no ano, já tinha dinheiro para ir na outra, já comprava viagem para outra, e eu ficava assim. Não pagava aluguel, porque sempre tinha uma casa para ficar. Tipo assim, estou indo para a Grécia. Vai ficar na minha casa dessa vez? Não, vai ficar na minha casa. Entende? Todo mundo quer a minha presença. Graças aos deuses, eu devo ser uma pessoa boazinha. E, e vou. Participo. Esse ano aconteceu algo fantástico na minha vida, que eu ganhei uma família de papai e de mamãe, um casal de 80 e poucos anos me adotaram, e eu os ajudava, ela me ensinou muito grego, eu passava a semana toda em Dervene, final de semana ela chegava para mim assim, vai para Atenas, toma aqui a tua passagem e já volta na segunda-feira. Eu participava de todas as celebrações e fim de semana ajudava o casal na casa deles. Arrumando o jardim, ela tem um estúdio de peças de arte, de de artes, tipo um museu de artes, né? E para mim era um prazer ajudá-la a catalogar as coisas, fazer as coisas, fazer isso aí. Entende? E, gente, sem ter um trabalho. Sem ter um trabalho. Eu falo para as pessoas têm a ilusão que manipula as coisas ao seu interesse. Acho que o maior presente que nós recebemos dos deuses é quando a gente entende o fluxo dos deuses. Quando a gente entende o fluxo dos deuses. Eu nunca vou esquecer, eu ouvi do Iorgo Lafires falando que Poseidon é um deus que é aprender a andar sem pés. E eu fiquei, eu acho que nossa, mais de 3 meses, muito tempo. Eu ia para o mar, eu adoro água, né? Adoro água. Fui professora de natação dos meus 20 até os meus 36 anos, fui professora de natação. Adoro água, adoro. E aí eu ia para a praia, ficava boiando na água. Cara, o que é andar sem os pés? Será que é a impulsividade dos sentimentos? O que é andar sem pés, gente? O que é andar sem pés? Mas Poseidon, o que é andar sem pés? O que não está entrando na minha cabeça? Não estou captando? Por que eu preciso aprender a andar sem pés? E aí eu falei, caraca, a tartaruga. A tartaruga, ela atravessa todo o oceano para ir aonde ela precisa ir, sem menor esforço.
quando ela aprende a andar sem pés, ou seja, ela pega a correnteza certa, o fluxo certo, que te leva onde você deve estar. Isso é andar sem pés. E às vezes você precisa deixar de querer controlar a própria vida para que o fluxo te leve, para que você encontre o fluxo. Por isso que Poseidon é o deus dos mares. Por isso que quando os marinheiros, os mercantes, eles iam para o mar com seus navios, eles faziam um culto a Poseidon. Porque eles queriam a bênção de pegar sabe, a correnteza certa para fazer o menor esforço e chegar onde tem que chegar, sem tropeços, sem perdas, entende? O controlar na medida certa a própria vida. E foi quando eu disse assim, caraca, eu estou querendo controlar demais a minha própria vida, eu preciso aprender a sentir a vida, e não somente controlar o tempo todo, encontrar o caminho entre a razão e a emoção, entende? Porque elas são importantes. Então, essa vivência de estar fazer essa teurgia, te ensina, te leva a você ter esse encontro, cara, essa sinergia com o divino. E cada vez você vai buscando mais e mais, mais e mais, mais e mais. E esse buscar, esse desejo da psique de fazer o correto, porque esse é um desejo que vai estar aqui dentro da gente. Quando eu vejo esses debates calorosos, pode, não pode, isso é uma discussão linda, porque mostra que as psiques estão tentando encontrar o que é o melhor a ser feito. Ela só precisa encontrar a medida certa desses debates calorosos, aonde exista respeito ao pensamento diferente, respeito à construção do pensamento, porque eu penso de uma forma, você pensa de outra, então a gente tem que entender que essas construções vão ter horas que eu prefiro não falar. Às vezes eu opto em não discutir, porque eu não estou, provavelmente eu não estou com um embasamento teórico suficientemente embasado para a discussão. E se eu não estou com um embasamento teórico suficiente para um embate de pensamento, a tendência é eu me desequilibrar. Então, entende? Bom, metro agora, aqui agora é a hora de calar a boca. É entender o tempo de abrir a boca, entender o tempo de fechar a boca. E isso leva o quê? A excelência moral. Leva a excelência ritual. Então, o rito não é só o que eu vou entregar, o hino que eu vou falar e como eu vou falar, mas sim um conjunto entre moral e ritual. Porque esse fazer é que é o belo, é o que é o perfeito, que é justo e que é nobre. Entende? Então, temos a ortopraxia, temos alguns indicativos, indicadores de receitinha, né? Então, todo ritual para os deuses olimpianos tem algo, a gente sempre vai acender o fogo de Hestia, vamos, é obrigatório? Não, é lógico. Por quê? Se Hestia sai do Olimpo, vem viver junto ao homem, porque ela é boazinha, qual é a função, então, desse ato que ela faz de descer ao mundo e habitar no homem? É o fogo que Prometeu roubou de Zeus na hora errada. Por isso que Prometeu foi punido, porque ele tirou o fogo, né? E deu para o homem no momento errado. Qual é? Esse fogo desce. Esse fogo desce na hora certa para viver o lugar certo. É a centelha de Zeus vibrando dentro da psique. Então, esta é honrada primeiro, porque ela é o fogo de Zeus que precisa ser desperto, que precisa estar aceso. Ela não é o fogo, a chama,
simplesmente. Ela é a centelha do sagrado. Tranquilo, Alice, vai ficar gravada, minha flor. Hoje eu estou me passando um pouquinho, já estou terminando, faltam só mais 2 slides. Entende? Ela própria, assim, por isso que ela se torna a primeira. Então, volto a dizer, a importância da gente conhecer o rito, conhecer a estrutura, o conhecer o porquê das coisas, poder entender aquilo que parece ser um dogma e não é. É uma construção de um pensamento. Então, fazer libações antes das refeições, honrar os deuses domésticos, purificar-se antes, são coisas que são inquestionáveis, porque nós entendemos o porquê que nós fazemos isso, tá? E fazem parte, então, da ortopraxia de um... Bom, aqui tá, a gente já falou um pouquinho disso aí, né? Vamos passar um pouquinho. É purificação, é invocação, é oferenda, é o gesto, o tempo sagrado, tudo isso fazem parte dessa ortopraxia nossa, que a gente, a partir de agora, tudo, eu vou convidar vocês a pegarem os textos que estão lá no canal no TikTok, né, e vejam toda a ritualística, o que elas têm em comum, se esses itens não estão presentes dentro dessa ritualística. Então, a ortopraxia é o fio dourado, é a mãozinha que a gente dá para que a nossa vida helênica, né, seja uma vida ritual, e que nós, assim, consigamos voltar ao Uno com muito mais entendimento do que nós estamos fazendo, e não de algo mecânico. E para vocês refletirem, vocês estão apenas acreditando ou estão vivendo em comunhão com os deuses? Porque somente acreditar, a gente esquece de tudo isso. Agora, se a gente vive em comunhão com os deuses, esses deuses estão habitando o nosso viver, estão habitando as nossas palavras. Então, quando a gente fala, eu estou honrando Hermes. Quando eu sou justa, fazendo as coisas na medida certa, eu estou honrando Zeus, eu estou honrando Atena, entende? Quando eu relaxo e entro no fluxo, sabe, eu não travo as minhas emoções, eu conduzo, eu estou entrando no fluxo de Poseidon, e aí eu estou vivendo com os deuses estão dentro de mim, eu sou um microcosmo, onde todos os deuses vivem harmoniosamente dentro de mim. Então, isso é a proposta de quem busca, quem fala, eu sou helenista, é isso que a gente está querendo, certo? Alice quase que pega tudo, né? Então, meus amores, desculpa ter passei 20 minutos do nosso encontro, né? Mas, às vezes, eu falei um pouquinho demais da minha vida, vocês vão me conhecer um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais da minha história, da minha relação que eu tenho com os deuses, que eu tenho com essa responsabilidade não sei, compromisso que eu tenho com os deuses, né? Comigo mesmo, nessa relação toda aí. Então, espero ter ajudado vocês. Como já passamos 20 minutos, alguém quer perguntar? Muito obrigada, querida. Não sou maravilhosa, não. Não sou maravilhosa. Não sou. Não. Eu já deixo logo isso aí. Então, eu que agradeço, tá? Vocês são bem especiais. Gratidão acima de tudo, pela confiança, né? Bom, no próximo encontro, então, a gente vai falar um pouquinho mais dessa estrutura, vamos aprender a montar um calendário, vai ser um pouco mais prático. Então, eu vou pedir para vocês trazerem, baixarem no celular de vocês o aplicativo da calendário lunar. Nós vamos aprender a vivenciar algumas coisas práticas em relação a essa ortopraxia, tá bom? Hoje foi mais a parte teórica, na próxima aula a gente vai fazer sobre a purificação. É um dogma sempre usar água? Não, purificação não é um dogma, né? E a água lustral, ela existe por um motivo. Presta atenção, a água lustral é a união da água e do fogo, de 2 elementos.
Lembra que hoje eu falei sobre isso, Dionísio, né? Dionísio é a união, significa fogo e água, né? Então, você tem o fogo e a água juntos, aonde o fogo purifica a água, né? Aonde o fogo traz a força de Héstia para dentro, traz a luz, tem todo o simbolismo desse fogo adentrando a água que vai purificar. Então, a água lustral é uma água dentro da teurgia que ela tem uma manipulação de elementos e de ideias, de conceitos, aonde não é dogma, é uma construção de algo que vai servir como instrumento para o purificador. Porque acredita-se que esses dois elementos juntos têm a ação de limpeza e purificação dos miasmas, tá? É que nem o banho. O banho, muitos banhos purificadores são feitos nos córregos de rios e até mesmo no mar, tá? Porque são sagrados, são limpos, são 100% purificadas as águas do rio. Então, se você está morando perto da praia, você pode pegar um pouco da água do mar, levar para casa e limpar suas estátuas. Vai ter a mesma função da água lustral. Aí você está no rio, a mesma coisa. Então, tem essa ideia de purificar, de deixar essa água muito mais limpa e tirar os próprios miasmas da água que a gente está aqui corrente, a do poço. Olha só, do poço, a torneira, entende? Sabe? Tem essas nuancezinhas interessantes aí, tá bom? Então é isso aí, gente. Um beijão enorme para vocês. Fiquem com os deuses. Gratidão pela paciência e até segunda-feira. Quarta-feira nós temos, então, o bate-papo com o Demétrios. Vocês vão adorá-lo. Ele é uma pessoa muito querida, eu gosto muito dele. Tá bom? Beijo para todo mundo. Até mais.